quais são as suas prioridades diárias. Convido você a estudarmos juntos 4 prioridades para uma vida vitoriosa no Senhor. Eu sou o pastor Eberson Davi, missionário em Montargil, Portugal. Convido você a deixar o seu like e a se inscrever neste canal. Todos os dias estamos trazendo um devocional da Palavra do Senhor e orando juntos. Convido a você a lermos uma passagem lá no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, dos versículos 3 ao versículo 9, que diz assim: E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Bene-Rail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Este texto que acabamos de ler faz menção ao início do reinado de um dos reis de Judá. Nesse caso, o rei Jeosafá, ou em outras versões bíblicas, Josafá. E Josafá era um rei temente ao Senhor. Se você for aprender um pouco da história dos reis de Israel e de Judá, você verá uma inconstância entre reis que adoravam o Senhor, que eram tementes ao Senhor, e reis que faziam o que desagradavam ao Senhor. Então, nos reis de Judá, nós poderemos ver essa oscilação de reis que eram tementes a Deus e depois reis que não eram tementes a Deus, que se desviaram do caminho do Senhor. No entanto, Jeosafá era um rei que temia ao Senhor. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. E particularmente eu sou fã do rei Josafá, das suas conquistas e como ele conquistou tantas coisas. A história de Josafá é muito inspiradora. Aconselho a você a ler mais e estudar mais sobre a história do rei Josafá. Mas especificamente neste texto que nós lemos, nós veremos 4 prioridades de Josafá como rei. E essas 4 prioridades que Josafá teve, nós podemos também aplicar em nossa vida para sermos vitoriosos, assim como Josafá foi. E voltando ao texto de 2 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 3, que diz: E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as suas obras. Então a primeira prioridade de Josafá foi buscar ao Senhor em adoração. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que priorizar a busca ao Senhor em nossas vidas.
adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Você tem levado uma vida de adoração ao Senhor? As suas atitudes são atitudes de uma pessoa que adora a Deus, que ama ao Senhor? Suas prioridades diárias são orar, ler a Bíblia, se aproximar do Senhor, não pecar ou evitar ao máximo que as suas vontades te dominem? Isso é uma vida de adoração. Josafá, ele priorizou no seu reinado e na sua vida a adoração ao Senhor. Então grave isso. Primeira prioridade, adorar ao Senhor. Prosseguindo o texto, versículo 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas de glória em abundância. Então, segunda prioridade de Josafá, buscou o conhecimento do Senhor. Ele buscou ler as Escrituras, ele buscou conhecer ao Senhor. Como nós podemos conhecer ao Senhor? Lendo as Escrituras Sagradas. E estas são a principal fonte de conhecimento dos cristãos, de quem teme ao Senhor. Então Josafá, ele buscou conhecimento do Senhor. E retornando ao texto, 2 Crônicas 17, agora o versículo 6. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Então, terceira prioridade de Josafá, eliminou a idolatria. Eliminou a idolatria do reino. Então, meus amados irmãos, nós devemos eliminar tudo aquilo que nós idolatramos. A idolatria não é necessariamente você adorar uma imagem de escultura, mas pode ser tudo aquilo que toma o lugar de Deus em sua vida. Então, meu amado irmão, elimine da sua vida tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. A idolatria hoje pode ser o seu celular, pode ser o seu computador, pode ser o seu carro, pode ser a sua casa. Você pode priorizar mais a sua casa do que o Senhor. Então, tudo aquilo que tira o lugar do Senhor em sua vida é idolatria. E Josafá eliminou a idolatria do reino. E prosseguindo, lá no versículo 9, diz: E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Amado, a quarta prioridade de Josafá foi ensinar ao povo. Josafá procurou ensinar todo o povo a lei do Senhor. Você tem procurado ensinar ao seu amigo, ensinar a seus filhos, ensinar na sua igreja a palavra do Senhor? Sabia que tudo aquilo que nós aprendemos e nós ensinamos, nós aprendemos ainda mais. Então que você possa ter isso como prioridade na sua vida, ensinar a palavra do Senhor. E quando você praticar essas 4 prioridades, é de certeza que você terá uma vida vitoriosa no Senhor. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque o Senhor honrará as nossas atitudes nele. Então, meu amado irmão, busque ao Senhor em adoração, busque conhecimento do Senhor, elimine da sua vida a idolatria e ensine a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos mais uma vez agradecer a Ti pela Tua santa palavra que temos acesso diariamente às nossas vidas.
Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor permitiu que tivéssemos acesso a ela. Quantos e quantos povos não têm esse privilégio que nós temos hoje? Então, ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Que nós possamos, assim como o rei Josafá, priorizar o Senhor nesses 4 pontos. Que nós possamos buscar a Ti em adoração todos os dias da nossa vida. Que nós possamos render a Ti a nossa primazia, o nosso tempo, o nosso louvor, as palavras que saem dos nossos lábios. Que nós possamos buscar conhecimento através da Tua palavra, que nós possamos vencer a preguiça, vencer a falta de ânimo, vencer a falta de tempo das nossas atividades diárias e estudar a Tua palavra e ler a Tua palavra, buscar conhecimento, e que nós possamos também, ó Pai, eliminar da nossa vida toda a idolatria, tudo aquilo que toma o lugar do Senhor, que toma prioridade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos retirar das nossas vidas. E por fim, que nós possamos ensinar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Que nós possamos multiplicar o conhecimento que o Senhor nos deu. Ó Deus, não deixa que nós venhamos a ser represas, mananciais, mas que nós possamos ser rios. O rio, por onde ele passa, ele traz vida. Então que nós possamos transmitir a Tua palavra àqueles que não conhecem. E assim nós iremos ainda mais aprender a Tua palavra, porque quando nós passamos a ensinar, nós seremos os primeiros a aprender ainda mais. Ó Deus, encha os nossos corações desses princípios. Enche os nossos corações de vontade, Pai, de fé, que nós possamos priorizar o Senhor em todos os dias das nossas vidas, não só hoje, mas durante toda a nossa existência, que nós possamos ter um coração voltado a Te buscar, voltado à Tua palavra. Ó Deus, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, que eles possam ser tremendamente impactados por esse devocional, por essa palavra, que eles venham buscar o Senhor em primeiro lugar das suas vidas. Em nome de Jesus.